Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Histórias, um quadro criado para conversar com professores aposentados do Departamento de História da USP, sobre as trajetórias que construíram e os legados que deixaram em nosso meio acadêmico. O episódio que vocês vão acompanhar foi gravado com a presença da historiadora Ebony Matuyama, graduada aqui mesmo na nossa FEFELESH. Atualmente, Ebony é mestranda no programa de pós-graduação em História Econômica, e sua pesquisa se concentra na obra de Fernand Braudel, especialmente na trilogia Civilização Material. Ebony e eu tivemos a honra de entrevistar a professora doutora Raquel Gleiser. Graduada em História pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em 1966 e doutora em História Social pela FEFELESH em 1977. Raquel Gleiser construiu uma trajetória marcada pela reflexão crítica sobre a produção do conhecimento histórico, as formas de ensinar e pensar a história, e o papel da cidade de São Paulo na formação do Brasil urbano. Foi professora titular do Departamento de História da FEFELESH, professora sênior entre 2017 e 2021, e recebeu o título de professora emérita em 2018, um reconhecimento à sua notável contribuição à universidade e à historiografia nacional. Ao longo de sua carreira, recebeu diversas homenagens e distinções, entre elas Personalidade Brasileira dos 500 anos, no ano de 2000, menções honrosas da Câmara Municipal de São Paulo e da Câmara Municipal da Estância Turística de Itu, em 2002, diploma da Sociedade Amigos da Turma Havaí, no ano de 2003, e o título de associada honorária da Sociedade Amigos do Museu Paulista em 2006. Sua produção acadêmica é igualmente impressionante. 34 artigos completos em periódicos, 13 livros publicados organizados, 28 capítulos de livros, 15 textos em jornais e revistas, além de 101 apresentações de trabalho. Como orientadora, formou 38 mestres, 42 doutores, 29 bolsistas de iniciação científica e supervisionou 5 pós-doutorados. Raquel Gleiser também atuou em importantes cargos de gestão e pesquisa, colaborando com instituições como a CAPES, a AMPU, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e o CNPq. Entre suas pesquisas e obras, destacam-se temas como historiografia brasileira, a teoria e filosofia da história, o ensino da história e os processos de urbanização e formação da cidade de São Paulo. Neste episódio, revisitamos os fios da tapeçaria que compõem sua trajetória. Falamos da jovem Raquel Gleiser e das memórias que a moldaram, dos anos de ditadura, quando viver a história era também enfrentá-la, do antigo sistema catedrático, dos mestres e colegas que lhe foram farol, e do caminho que a conduziu ao doutorado e à própria historiografia brasileira. Conversamos sobre o ofício do historiador, o ensino, as gerações que se transformam e sobre o papel que a professora assumiu em instituições como a CAPES e o CNPq, espaços onde pensar a história era também decidir o rumo da ciência. E por fim, refletimos sobre o legado humano, intelectual e feminino de Raquel Gleiser, um legado tecido com rigor, sensibilidade e permanência. Espero que desfrutem dessa conversa como nós desfrutamos de tê-la vivido. Com vocês, Raquel Gleiser. Seja bem-vinda, professora Raquel. Seja bem-vinda, Ebony. Vamos dar início ao nosso bloco de perguntas. Eu queria começar perguntando, professora Raquel, quem foi a jovem Raquel Gleiser e que recordações da garota e da adolescente a senhora gostaria de compartilhar aqui conosco? Bom, eu fui uma aluna de escola pública, num tempo em que a escola pública era a escola principal para a formação de pessoal. Então, o bairro em que eu nasci e cresci, que eu passo de vez em quando e passo frequentemente, porque eu gosto muito dele, era um bairro industrial e operário. E hoje ele é um bairro residencial
quer dizer, ele sofreu uma transformação brutal. Ele era um bairro de empresas, indústrias, de residências operárias, com um pessoal de comércio, comércio pequeno, também limitado, e o bairro tinha uma escola pública, tinha 2 grupos escolares e um ginásio estadual, que depois virou escola normal, que era uma coisa importante para a época, e depois ganhou um colegial. Traduzindo no vocabulário de vocês, ele tinha ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, não é? Que não tinha as divisões profissionais que os itinerários orientam hoje, mas que direcionavam para campos mais abertos, mais gerais. Era um bairro tranquilo, a gente conseguia ir a pé para a escola e voltar, era 1,5 km só, dava para ir a pé e voltar. Tinha uma biblioteca municipal pequena, não é? Porque tinha a escola, e era um bairro relativamente tranquilo. Que recordações! Bom, eu não gostava de esportes, como vocês podem perceber, eu uso óculos, e pessoas que usam óculos têm horror de jogos de bola, porque toda vez que você entra num campo de óculos, e você só pode jogar de óculos, porque senão você não enxerga as outras pessoas. As pessoas jogam diretamente a bola no seu óculos. Então, você é eliminado na primeira, né? Então, é pura perseguição, né? Para quem é 4 olhos. Pura perseguição. Mas eu não gostava de esportes. Eu não gostava de uma série de disciplinas que tinha. Eu não tinha muito interesse. Mas eu tinha muito interesse na biblioteca municipal. Então, na biblioteca municipal, como não tinha especialista, eles deixavam os consulentes, os raros e escassos consulentes, entrarem e procurarem os livros na estante, o que permitiu que eu lesse uma vasta literatura, porque não tinha ninguém para me dizer é proibido, não pode. Eu tinha em casa os livros da coleção Saraiva, eu tinha os livros do mundo da criança, tinha os livros de aventuras do Terra, Mar e Ar. Eu tenho irmãos, então tinha os livros devidamente direcionados para os meninos. Mas eu podia entrar na biblioteca, escolher o livro e durante 15 dias eu podia ler aquilo do jeito que eu quisesse. Então, o ginásio era uma coisa que realmente eu ia levando, porque tinha que levar, você tinha que fazer o ginásio de qualquer jeito, não podia escapar, mas me permitiu aprender a usar uma biblioteca, o que quando eu fui para o colegial foi muito bom, porque aí eu podia ir na Mário de Andrade, no centro da cidade. Ela tinha e tem até hoje uma parte de biblioteca circulante, e eu conseguia me movimentar bem dentro das bibliotecas circulantes, né? E conseguia fazer a pesquisa, porque a Biblioteca Mário de Andrade era a grande biblioteca de referência que a gente tinha. Então, às vezes as pessoas dizem assim, você tem que ser um ótimo aluno para fazer qualquer coisa. Não, você tem que ter interesse em algumas coisas. Não dá para ser completamente desinteressado de tudo, porque aí não, as coisas não se resolvem.
Mas você tem que descobrir o que te interessa e o que você acha interessante, né? E você acaba lendo uma porção de coisas que não são interessantes, outras são interessantes, que você vai usar pelo resto da vida e algumas outras coisas você vai descartar, como você descarta a leitura de jornal, revista e coisas que tais. E professora, a senhora viveu e viu muitas gerações, viveu inúmeros acontecimentos históricos que eu e Ebony não vivemos. Sorte isso. São coisas que não são agradáveis, né? E coisas que não são agradáveis. E algo que nós sempre perguntamos aos professores que vêm aqui e que os telespectadores, nossos ouvintes, alunos, professores gostam de saber é como foi viver o período da ditadura militar, como foi viver a história, esse período da história, em meio a um turbilhão da própria história acontecendo. Bom, vocês estão vivendo um momento de turbilhão. Então, vocês sabem que é um período de instabilidade, é um período de insegurança, mas, por outro lado, é um período em que as convicções são reforçadas, né? Você aprende que você tem que fazer as escolhas, que as escolhas têm um custo e que você vai enfrentar o custo se quiser ou se não quiser, não vai. Não é? Você tem opções. As pessoas sempre perguntam como foi viver um período conturbado. Muito desagradável. Eu não gosto de peruas grandes e pretas até hoje, porque as peruas grandes e pretas eram as peruas da repressão. Eu, em 1960, eu entrei em 63 na faculdade, no que não era essa faculdade, era uma faculdade menor em número de alunos, mas muito mais complicada, mais complexa, que tinha toda a parte de ciências exatas e biológicas, tinha psicologia, tinha educação, tinha toda a parte de química, física, matemática, estava tudo junto dentro de 2 conjuntos de prédio. Os prédios de exatas estavam na Alameda Glete, nos prédios da Maria Antônia estavam as ciências humanas, letras, e tinha o prédio das ciências econômicas ali do lado, na Doutor Villanova, onde hoje é o SES. Né? Era um mundo completamente diferente do mundo de hoje. As pessoas eram relativamente abertas às experiências que aconteciam. Hoje eu tenho a impressão que as pessoas são mais assustadas e mais restritas no que acontece, porque é mais assustador. Como a faculdade ficava no centro, praticamente, embora história e geografia, física e história natural já estivessem aqui na cidade universitária, uma parte dos cursos estavam na Maria Antônia. E a Maria Antônia é o centro da cidade. Então, no centro da cidade, você tinha o Museu de Arte, você tinha semanas de cinema, cinema francês, cinema japonês, né? Você sempre podia ir vendo coisas diferentes.
Você tinha um ponto de encontro importante, que era a biblioteca municipal, que era central para todo mundo que tinha que fazer algum tipo de pesquisa, porque era a grande biblioteca estruturada. Então, dava para você ter uma série de experiências que ultrapassavam o processo de formação escolar. Ah, e você podia rodar pela cidade, não havia sensação de perigo. Como não havia sensação de perigo no bairro em que eu cresci, não havia sensação de perigo em andar pela cidade. Você podia andar pela cidade. Você ia para a biblioteca e voltava. Ah, as crianças eram autônomas, adolescentes eram autônomos. E isso dá toda uma outra experiência de vida. Quer dizer, você aprende a se deslocar pela cidade, você aprende a ver as coisas, você adquire uma experiência de circulação que eu tenho a impressão que adolescentes hoje dificilmente têm. Pelo menos meus sobrinhos netos não têm. Ah, isso é uma coisa que ajuda você perceber o mundo em que você vive e o que você está fazendo. Então, eu ingressei em 63, saí em 66, fui para fazer um mestrado no antigo regime. A reforma universitária é dos anos 70, né? Então, eu fui formada em todo o sistema anterior, que é o sistema de cátedra. Não havia departamentos, havia um curso formado por cátedras. E as cátedras eram dirigidas por um professor catedrático. Ele tinha os professores assistentes, ele escolhia quem ele queria para assistência e, diferentemente do que ocorre hoje, em que o doutorado é o pré-requisito para o início da carreira docente, você era contratado para aprender a dar aula, né? E, na verdade, eu me lembro sempre de uma frase do colega da economia, do professor Flávio Sais, que diz assim: eu fui contratado para aprender a dar aula, eu fui aprender a disciplina que eu ia dar aula, depois eu tive que aprender a fazer os projetos de pesquisa e a gente não sai mais do projeto de pesquisa, porque você está sempre entrando, concluindo e projetando outra coisa e fazendo pesquisa. E tendo que publicar, não é? Então, é uma estrutura muito diferente. Era uma estrutura hierárquica, muito mais rigorosa. As pessoas não eram pares. Pares eram os catedráticos, não é? E todos os outros eram assistentes. Então, na verdade, era um curso pequeno, com poucos professores e cronológico, nada de quero estudar contemporânea primeiro e antiga depois, contemporânea me interessa mais. Você estudava antiga, medieval, moderna, contemporânea, Brasil colonial, Brasil independente, você estudava América colonial, América independente, história ibérica e tinha as optativas, né? Então, era um curso mais restrito, dentro de uma formação mais que hoje nós chamaríamos de uma formação tradicional, numa estrutura cronológica com os grandes autores da época, né? Aí a gente descobre que a Biblioteca da História é uma biblioteca fantástica. A parte de história da Biblioteca da Filosofia é
fantástica, porque ela tem os autores clássicos quase todos. Eu acho que todos. Tenho muito orgulho dela. Ela foi formada vagarosamente. Ela tem autores que estão fora do universo universitário, mas ela tem os clássicos do universo universitário. E ela é mantida atualizada. Biblioteca para historiador é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Melhor do que biblioteca, só arquivo. Mas biblioteca é fantástica, porque na biblioteca você pode, nos dias que correm, você pode circular e ver um livro, e dizer, esse livro me interessa, deixa eu levar ele para uma leitura de 15 dias, eu devolvo. Ah, ele não está na relação dos professores, não tem a menor importância, você pode tirar o livro. E você vai aprender coisas que você não aprenderia de outra forma, não é? Circular pelas estantes é uma forma de aprender o que existe e o que pode ser aproveitado. E historiador aproveita tudo, aproveita até aquilo que ele acha que não vale a pena. A gente sempre usa. Professora, voltando um pouco para o que a senhora estava mencionando sobre o sistema de cátedra, porque é uma coisa um pouco distante do Muito. do nosso cotidiano, do nosso convívio, como ele funcionava no cotidiano acadêmico da senhora e como a senhora avalia esse sistema em comparação com o modelo que a gente tem hoje? Bom, o sistema de cátedra é um sistema que vem de validade, né? Ele era o padrão da estrutura universitária que existia na época. A universidade, quando foi criada, ela seguiu o padrão que existia na época. Todos os cursos tinham cátedra. Tinha um professor que já tinha feito doutorado e que tinha feito um concurso para ser catedrático, e ele era a autoridade naquele campo. Ele definia quem ia dar aula do quê, a periodização, definia na discussão com os assistentes a bibliografia, o que ia ser feito, quem ia dar aula teórica, quem ia dar seminário, que tipo de seminário ia ser dado. Era uma sociedade muito mais restrita em termos de experiência e de concepções, e a estrutura possível, porque era a estrutura padrão da Universidade Europeia. A Universidade Europeia se moderniza depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, enquanto isso, o sistema era esse, e a bibliografia que nós recebíamos para estudar correspondia à bibliografia clássica do período. Não, não eram livros de segunda mão, resumos, sínteses. Eram os livros. Se você passar na parte de história antiga, você vai ver os clássicos da história antiga, os clássicos da história medieval, os clássicos da história contemporânea, né? Era aquilo que tinha para ser estudado. E você tinha, na organização, você tinha a divisão de poder dos catedráticos. Alguns eram mais sociáveis, outros eram menos, alguns eram mais autoritários, outros eram menos. Então, havia professores mais
acessíveis, professores menos acessíveis. Não que os menos acessíveis não fossem bons professores. Nós tivemos um professor de História Medieval, Pedro Moacir Campos, que era extremamente irônico, de difícil acesso, mas um excepcional professor de História Medieval. E o curso de História Medieval dele era um curso clássico, em que você aprendia a ler um texto, o que é uma coisa diferente de você ler um romance, de você ler um jornal, de uma revista. Você aprendia a ler um texto de história. Era difícil, era complicado, a gente penava para aprender essas coisas, mas os níveis de análise possíveis você aprendia. Aprendia a reconhecer, a fazer a contextualização, e isso eu acho que é uma marca até hoje do departamento. O departamento gosta, não sei se ainda continua, mas gostava muito de trabalhar com documentos. Nada de resumo, nada de síntese. Você vai direto no documento e aprende a ler o documento e a extrair do documento o que você consegue. E alguém pode olhar para você e dizer, olha, mas você leu e escapou isso. Ah, tá bom, mas volta e lê de novo. Né? E você aprende aquilo que a gente chama de método histórico, que é pegar um documento e sacudir. Você sacode, vira para cima, vira para baixo, vira do avesso, lê palavra por palavra. Vai naqueles dicionários de época e diz assim, mas quando ele diz tal coisa não é o que eu estou pensando, é outra coisa. Eu estou aprendendo a reconhecer características de época. É trabalhoso? É. É mais fácil aprender um resuminho? Pode ser. Mas eu acho que a característica do departamento era, como é até hoje, formar seres pensantes. E seres pensantes é só com muito trabalho, sabe? Não tinha inteligência artificial, não tinha o Google, não tinha as grandes bibliotecas internacionais digitalizadas. Você tinha que ir na biblioteca e procurar o que é que podia servir para aquilo que você estava precisando fazer. Isso é uma experiência que não dá para você dizer assim, faz de qualquer jeito. Não se faz de qualquer jeito, né? A gente aprende que você vai lá, senta e lê. Você lê desesperadamente. Alguma coisa do que você leu pode servir. Muita coisa não vai servir, mas não faz mal. 10 ou 15 ou 20 anos depois, você vai descobrir para que servia aquilo. Nesse momento não serve, mas depois serve. E eu acho que essa é uma marca da formação do departamento. Isso ajuda a gente ter perspectiva histórica, porque você aprende, ao aprender a fazer a pesquisa, que a sua pesquisa ela não precisa ficar restrita àquele material. Ela pode ser extrapolada. Você não vai extrapolar quando você fizer pela primeira vez ou pela 10ª vez. Mas um dia você vai conseguir extrapolar. Você vai conseguir inserir aquele pequeno documento num contexto maior, num contexto muito mais complexo. E é por isso que eu digo que a nossa profissão é fascinante. Você pode ver qualquer coisa e ficar analisando, porque você já está formado para fazer análise de coisas. Você faz análise da revista em quadrinhos e você faz análise de uma obra de arte cinematográfica, como faz a análise
de um quadro, ou de um romance, ou de uma poesia. Para encerrar esse primeiro bloco de formação, a gente gostaria de tocar nas presenças que marcaram a trajetória da senhora. Então, quais professores e quais disciplinas mais influenciaram e como que era o ambiente, as aulas, as turmas, as conversas e até entre os colegas? Existe algum vínculo que a senhora carrega até hoje? Bom, a minha turma era uma turma de 20 alunos, o que hoje, eventualmente, é uma turma de seminário, se for, não é? Então, uma turma de seminário era de 10 alunos. A minha turma é a turma do professor Jobson. Vamos ver. Da minha turma vivos, tem a professora Kátia Budi, na Faculdade de Educação, tem a professora Miyoko Makino, aposentada do Museu Paulista. Eu acho que da turma exata tem muito pouca gente viva, que é o custo de você viver muito mais que os seus contemporâneos. Mas a gente tem o contato com colegas das ciências sociais, de turma mais ou menos contemporânea. Você tem o contato com colegas de outros departamentos que foram paralelos no processo de formação. E, na verdade, você mantém, agora via mídias sociais, você mantém o contato com as pessoas, né? Da mesma forma que a gente mantém o contato com os ex-alunos, que nunca são ex-alunos, são os alunos, né? Os alunos são alunos e a gente, na medida do possível, procura manter o contato. Então, eu não sei como funciona hoje com vocês, mas as turmas eram pequenas e unidas. Então, os livros circulavam, a pesquisa que alguém fazia para algum seminário era circulada, era publicizada, como se diz hoje, para os outros 20 membros daquele grupo. Professores importantes. Eu tive ótimos professores de história antiga e medieval. Tive professores fantásticos de história do Brasil, que estavam todos em processo de formação. A professora Maria Tereza Petroni Scherer, a professora Laima Mesgraves, professora Maria Odila Leite da Silva Dias, a professora Maria de Lourdes Janotti, professora Sueli Robles Reis de Queiroz, porque o pessoal de História do Brasil tinha, a estrutura era uma aula teórica e um seminário. A estrutura de História Antiga era basicamente mais aulas teóricas. Em História Medieval, a gente tinha os seminários, um pouco de aulas teóricas e seminários. O curso de História Moderna e Contemporânea era uma aula teórica e uma turma de 20 dividida em duas para os seminários. No seminário, tanto podia estar o professor Carlos Guilherme Mota, como podia estar o professor Eduardo França. Então, os sistemas não eram rígidos. Não é? As pessoas diziam assim, era uma estrutura rígida, era uma estrutura hierárquica, formal,
mas você podia ter aulas teóricas com um professor assistente e ter seminários com o catedrático, né? E, na verdade, você tinha uma gama variada de experiências, de formas de leitura de material, de pesquisa em biblioteca, de pesquisa em arquivo. Sempre tinha variedade de experiências. Não que a gente gostasse muito, a gente reclamava. A função de aluno é reclamar. Se não reclamar, tem alguma coisa errada, né? Mas você tinha várias experiências. E você tinha professores muito bem formados e muito atualizados. Eu acho que deu para perceber o grau de atualização deles quando, depois dos anos 80, e o sistema de pós-graduação já estava funcionando, começaram a voltar os professores estrangeiros, os franceses normalmente. E os franceses vinham e davam um curso, e vinham e faziam uma conferência, e você dizia, mas eu ouvi isso daqui com o professor fulano de tal numa aula de graduação, né? Era um curso de graduação, e essas ideias, essas propostas interpretativas já eram discutidas. Então, o curso, eu acho que foi um curso de bom padrão. E treinou professores, basicamente para o ensino que se chamava do ginásio e do colégio. E esse era o direcionamento da formação. Fazer mestrado e fazer doutorado era um investimento diferente, porque dependia de uma relação com o professor orientador. Então, diferentemente dos outros cursos de história, o curso de história já tinha nos anos 60 introdução aos estudos históricos, teoria da história e historiografia brasileira. Então, acho que é mais ou menos consensual que todos os cursos de história hoje têm que ter, a gente tinha na graduação. O professor de introdução aos estudos históricos, que se chamava Metodologia da História, como até hoje, era o professor Yves Bruin, que era um professor belga, bom professor, que estava substituindo o professor Jean Glenisson, que é que as pessoas conhecem como o livro de introdução aos estudos históricos, né? O professor Glenisson praticamente desenvolveu a área, deu o padrão de trabalho em teoria da história e historiografia brasileira. Eu tive um contato com a professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, em teoria da história e historiografia brasileira, com a professora Emília Viotti da Costa. E hoje para vocês são nomes de livros, né? Mas eram as pessoas que nós tínhamos como professores no nosso processo de formação. Eita, professora. Dá até gosto, dá vontade de voltar um pouquinho no tempo, pegar uma máquina, voltar no tempo, só para ver como que era todas as aulas, que eram com muito menos pessoas. Hoje a Ebony, a gente tem o quê? Quantos alunos na nossa sala? Por volta de uns 60. 60 Então alunos. já melhorou muito, porque eu 60 tive alunos. turmas de 120 Nossa. alunos. Quando as turmas caíram para 80 alunos, nós tínhamos 3 professores dividindo uma turma. Ai, que bom! Só 80, né? São situações, porque também
a estrutura toda social era uma estrutura muito restrita, não é? Havia poucas escolas estaduais, havia. É só no final dos anos 60 que se começam a fazer as experiências pedagógicas e das escolas experimentais, dos ginásios vocacionais, das escolas pluricurriculares, mas essas são experiências que eu já tive como profissional, como professora da rede estadual. E professora, nesse sentido, olhando essa sua trajetória, que a senhora tem uma trajetória intelectual e também uma trajetória administrativa, coordenando inúmeros centros, ah, para seus primeiros trabalhos até os últimos, ah, quem que você pega como referência que ajudou a moldar e inspirar as suas obras e a sua postura? Bom, a atividade administrativa é algo que depende, que no meu ponto de vista faz parte da atividade docente. As pessoas dizem assim: ah, é horrível, você tem que participar de comissão disso, de comissão daquilo, mas a alternativa é a seguinte: ou o docente entende quais são os mecanismos de funcionamento da instituição em que ele trabalha, ou ele vê um paredão na frente, um paredão de burocracia, né? Quando eu comecei a participar das comissões, comissão de biblioteca, comissão de pesquisa, comissão de pós-graduação, eu achava que era muita burocracia, coisa muito chata. Eu tive que participar de comissão de licitação. Eu disse: ah, é assim que funciona. Ah, é uma estrutura administrativa em que os docentes têm que participar, porque são os docentes que estão interessados na realização da melhor função possível dessa instituição. Não é um burocrata administrativo que vai dizer qual é o melhor livro para ser comprado. Claro que a gente gostaria de comprar todos que estão sendo editados, mas orçamentos são sempre coisas restritas. A gente aprende a viver com isso. Então, você tem que aprender como é que funciona a instituição, quais são as funções de uma comissão de biblioteca, de uma comissão de pós-graduação. São comissões fundamentais para o funcionamento de qualquer instituição universitária séria, porque você precisa saber escolher. Não existe dinheiro sobrando para tudo. Tudo que a gente gostaria de ter. É a mesma situação que a gente tem. Ah, eu gostaria de comprar 10 livros. 10 livros não são possíveis, né? Não estão fora do orçamento. Eu tenho que escolher os livros que vão ser comprados neste semestre. Por isso que os professores mandam a lista de livros e depois é feita uma combinação, quantos são possíveis de serem comprados. Você precisa ter a percepção da instituição como um todo. O curso, o departamento, é sempre limitado às pessoas que estão circulando pelo departamento naquele momento. Você tem colegas fantásticos, ótimos, experiências de vida absolutamente diferentes, trajetórias diferentes, mas você tem que olhar para o lado e dizer: bom, do nosso lado tem um outro departamento
que tem, por sua vez, também tantos professores com outras tantas trajetórias de vida, com outras experiências, com outras intenções. O que nós temos em comum? Além do guarda-chuva de estarmos dentro de uma faculdade. E quando eu olho para o pessoal de letras, o que nós temos em comum? Não adianta ficar disputando espaços. Quando eu olho para os departamentos que surgiram do desmembramento das ciências sociais, há pesquisas que são paralelas às nossas. Então, a gente tem que aprender a conviver, né? E é aquilo que o pessoal chama de interdisciplinariedade. Você olhar e dizer, os arquitetos têm algumas coisas que nós podemos aprender com eles e eles podem aprender conosco. Os sociólogos têm algumas coisas que nós podemos aprender com eles e eles podem aprender conosco. E essa é a decorrência das atividades que você tem, porque é através das atividades administrativas que você expande o circuito de relações, não é? Trabalhar com uma pessoa, com o professor Sérgio Adorno, o professor Lúcio Kovarik, é uma experiência altamente enriquecedora. Você aprende na experiência, né? E aprender faz parte da vida. Você não pode deixar de aprender as coisas e ficar trancado. O pessoal acha que historiador fica trancado no arquivo, fica trancado na biblioteca. Eu costumo dizer que historiador, se ele quiser saber um bom tema, ele sai e vai até a esquina e fica olhando. E se ele for bom historiador, ele descobre rapidinho meia dúzia de temas que ele pode explorar. E aí ele escolhe o que ele se sente com maior afinidade. Então, historiadores não são bichos herméticos. Você pode sair e sentar do lado do sociólogo, do lado do economista, né? Eu trabalhei com a doutora Alice Canabrava, na Revista Brasileira de História, e na Ampu. Uma pessoa que todo mundo dizia que era difícil. Não era difícil, era só uma pessoa que tinha um determinado padrão de trabalho. Ela vivia puxando as orelhas. Não é assim, tem que ser mais rápido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas tinha a sensibilidade e você aprendia a fazer as coisas. Então, tem coisas que você aprende porque você expande o seu raio de interesse. Então, você vai para os conselhos da universidade, você senta do lado de um químico e você acha ele meio esquisito mesmo. Mas não tem importância, ele tem pontos de interesse que podem ser comuns aos seus. Você senta do lado de um politécnico e ele tem pontos de interesse. Eles são... a gente achava assim, eles são muito mecânicos, eles resolvem as coisas de uma forma assim automática. Mas várias das coisas que eles propuseram se tornaram padrão dentro da universidade. Quando eles propuseram que aluno ingressante fosse aluno acompanhado, foi uma inovação total, porque o pressuposto é o aluno é um adulto, pode ser miniatura, mas é um adulto, e ele sabe perfeitamente como se comportar, o que a gente espera deles, e toda vez que sair alguma coisa errada, que sempre saem coisas erradas, chamava o aluno e suspendia, punia, né? A Escola Politécnica começou a acompanhar alunos nos anos 80. Aluno já era um ser individualizado.
respeitado dentro da hierarquia engenheiral, como eu digo, né? Cabeça de engenheiro é diferente de cabeça de historiador, mas eles tinham determinadas formas de trabalho que você vai ver se espalhando pela universidade posteriormente. Hoje em dia, o aluno é individualizado, né? Quando você tinha 120 alunos numa sala, você conseguia conhecer uns 10 ou 20, que eram os alunos mais participantes, mais interessados, né? Hoje em dia, as turmas já são menores. Puxa, uma turma de 60? Tranquilo. Eu sei que vocês acham horrível, mas não dá mais para ter turmas de 20 alunos. Hoje em dia, 20 alunos é turma de pós-graduação. E olha lá. E olha lá. Pensando um pouco nessa ideia de interdisciplinaridade que a senhora trouxe, a gente leu para se preparar para a entrevista um artigo que a senhora escreveu com a professora Helena Capelato, com a professora Vera Ferlini, Uhum. na revista de Estudos Avançados. E nele, a formação em história ela foi dividida em algumas gerações. A primeira geração seria de 1951 até 1933, que é justamente nesse período que a senhora vai ingressar no doutorado. Mas, para além disso, como que a senhora se colocaria dentro dessa periodização? E falando um pouco mais da questão da interdisciplinaridade, eu juntei esse gancho porque justamente é uma geração muito influenciada pela, pela tradição dos análises. Então, como que se dá para se lidar com todos esses assuntos? Bom, quando nós fizemos esse artigo, ele foi um artigo feito manualmente. Não tinha computador, então foi feito. Isso foi um trabalho feito, coordenado pela Maria Helena Capelato para a Associação Nacional de História, e os programas de pós-graduação todos fizeram, que era fazer a relação da formação do pessoal. Então, quem era o professor orientador e que alunos ele formou, né? E isso dava um determinado perfil do curso. A primeira geração, na verdade, é a geração do antigo regime, que morre na reforma universitária de 1970. Os últimos professores que se titularam pelo antigo regime, que era uma relação direta com o professor catedrático, se titularam entre 70 e 72, 1970, 1972. No novo regime, na reforma universitária, você tem relações mais democráticas, mais abertas, mais concorrenciais. Então, quando nós precisamos definir o perfil do curso, o que é o seu curso, o que ele tem de diferente em relação aos outros? O nome das disciplinas é padrão legislação federal, todo mundo tem que ter história do Brasil. Você chama 1, 2, 3, 4 ou 10, é história do Brasil, né? Se você deixar de ter história do Brasil, o Conselho Estadual suspende o curso, o Conselho Nacional de Educação suspende a faculdade, onde já se viu deixar de ter história do Brasil, não é? Então, você tem uma estrutura legal que determina o que tem que ser ensinado, o que não tem que ser ensinado. O que nós tínhamos? Nós tínhamos um curso que nós conhecíamos os professores, mas nós não sabíamos exatamente quem é que tinha sido formado por quem. É o pessoal formado pelo grupo do professor Eduardo França. Mas o professor Eduardo França tinha 10 assistentes.
é um número hipotético, né? Quem orientou quem? Então, o trabalho que foi feito foi ir atrás das informações via revista de história, por isso que pega mais 1950 como marco, e verificar os doutorados que estavam acontecendo. Mestrados se tornam comuns na década de 70. O primeiro mestrado foi da professora Maria Odila, né, que ela fez o estudo sobre o Robert Salter. Hoje vocês estudam o Salter via a Flávia Varela, mas quem fez o primeiro estudo foi a professora Maria Odila. E então nós fizemos uma genealogia. Ele é mais uma genealogia de orientadores e do que qualquer, porque não tinha, foi feita com planilha. Você abria uma folha de papel e marcava, professor fulano e tal, orientou Beltrano, Cicrano, não tinha o grande catálogo de teses do João O'Hara, que hoje em dia você entra no catálogo de teses, coloca o nome do professor e aparece quem é que ele orientou. Quando, onde, o título, né? Então, o trabalho foi esse. Quando nós terminamos o trabalho, nós verificamos que tinha, na verdade, dois blocos. Tinha o bloco do antigo regime e tinha o bloco, esse trabalho é de 90, né? Tinha o bloco pós-reforma universitária. O bloco pós-reforma universitária tinha mais orientadores, porque não eram só os catedráticos, tinha muitos doutores orientando, porque para ser orientador o pré-requisito era ter o doutorado, e você já tinha estrutura de mestrado e doutorado. Então, você conseguia identificar grupos com projetos de pesquisa. Então, o grupo do professor Eduardo França tinha um grupo de pesquisa que estava interessado no sistema colonial, que era de certa forma, informalmente coordenado pelo professor Fernando Novaes, mas tinha também o pessoal interessado em ideias de revolução, que era coordenado pelo professor Carlos Guilherme Mota. Então, porque nós já éramos colegas, éramos professoras, mas você não tinha a percepção da estrutura dos grupos, não é? Em História do Brasil, o professor Sérgio Buarque de Holanda direcionava estudos geralmente para a parte socioeconômica. As pessoas dizem, não, claro que não. Estudos da professora Tereza Petroni Chara, estudos da professora Laima Mesgraves, né? Professora Sueli Robles Reis de Queiroz, mas a professora Maria Odila fez um estudo de historiografia, no estudo dela sobre o Roberto Salter. Então, havia direcionamentos e havia flexibilidades, né? A professora Emília Viotti da Costa não conseguiu formar o grupo, manter o grupo dela porque ela foi cassada, né? Mas a gente tinha ideias. Quando nós conseguimos planilhar, nós descobrimos que tinha uma certa lógica organizacional, tinha projetos, né? Tanto que a professora Ana Maria Burmester, quando já fez a sua titulatura na Federal do Paraná, ela fez em cima
do projeto A Ideia de Revolução. Então, a gente conseguiu pegar um determinado perfil. É o perfil hoje do departamento? Não sei. Teria que fazer de novo o estudo. Talvez o João O'Hara consiga fazer. Ele é um bom pesquisador em historiografia brasileira. E ele já tem levantamentos e coisas que tais. O que deu para perceber? Que havia influências por parte da escola francesa, porque vinham muitos professores da escola francesa. Mas estava entrando já a influência norte-americana, a influência inglesa, e tinha um grupo, pelo menos o grupo mais ligado à questão de teoria da história, com influência francesa e o começo da influência alemã, né? E você consegue ter uma mapeada e você dizer, bom, olha, nós somos diferentes, não só pela estruturação da grade, pela oferta de disciplinas, mas pelo conjunto das pesquisas de pós-graduação. Porque as pesquisas de pós-graduação acabam formando grupos. Mesmo que não exista um projeto formal dizendo todos vão estudar isso, os temas são paralelos, não é? E aí você consegue traçar aquilo que nós chamamos de forma sofisticada e genealogia intelectual, né? Perfeito. Agora adentrando um pouco nos temas de pesquisa da senhora, que eles são dentro da área de teoria e metodologia, como na tese de doutorado, ou também história da cidade de São Paulo também. Como que a senhora se aproximou desses temas? Como que é o processo de chegar num tema de pesquisa e como foi para a senhora chegar no seu tema de pesquisa? Bom, o meu tema de mestrado era urbanização no Brasil, no século XIX, cidade de Ribeirão Preto. Era do grupo de pesquisa coordenado pela professora Emília Viotti da Costa. O grupo acaba em 68, né? Nós ainda estávamos no meio do antigo regime de pós-graduação, então você fazia a matrícula e no dia que a tese ficasse pronta e o professor orientador considerasse a tese acabada, bem escrita, relevante, você podia defender. Mas isso acaba com a reforma universitária, né? A universidade assume que ela vai seguir a legislação federal, e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. O sistema de graduação segue legislação estadual, segue a grande legislação federal, mas segue mais a legislação estadual e a da universidade. O sistema de pós-graduação é coordenado de forma federal. É o Ministério da Educação que cria o sistema, né, via CAPES, e ele coordena e controla. Em 68, final de 69, 68, eu peguei começo de 69, eu peguei o material que eu tinha levantado para estudar a questão de urbanização. A professora Emília tinha grupo de pesquisa com leituras regulares, autores definidos, todo mundo tinha que ler, todo mundo tinha que acompanhar. Eu separei todo aquele material
eu já era professora da rede estadual e guardei. Então, bom, quando uma coisa é dolorida demais, você envelopa, guarda e diz, fica ali. Algum dia eu volto a mexer nisso. E eu estava, quando começou o novo regime, eu estava dando aula de historiografia brasileira. E o autor referencial, a gente tinha autores traduzidos do alemão para o espanhol, tinha o livro do Glenisson, com um artigo do Pedro Moacir Campos, mas o autor que era mais usado era o José Honório Rodrigues. Eu falei, deixa eu ver o que que ele faz. Como é que ele trabalha? Ele tinha muitos livros, é um autor prolífico na época, com muitas características de produção dos anos 50, 60. Falei, vou tentar ver o que faz. Aí, de repente, eu descobri que eu tinha um autor que escrevia sobre historiografia alemã, mas também escrevia sobre documentos históricos, que ele tinha apresentação. Eu juntei o material e fiquei quebrando a cabeça o que eu faço com isso. Ele tem um livro sobre pesquisa em história do Brasil, tá? Isso é importante. Mas ele tem um livro chamado Teoria da História do Brasil. Tá? E ele continuou publicando depois sobre alguns historiadores do século XIX. Falei, bom, mas tem que ter uma forma de eu poder trabalhar com resenha de jornal, apresentação de documentos publicados, divulgação sobre a importância dos arquivos. Tem que ter alguma forma de eu trabalhar, e ele tinha um tipo de repercussão extremamente espalhada pelo Brasil, porque os artigos dele eram reproduzidos pelos diários associados. Rio, São Paulo, Salvador, Recife. Então, quando ele publicava alguma coisa, você tinha notícias de publicação de todos e variados lugares. Ele me emprestou o arquivo dele dessas informações e disse, veja o que você consegue fazer com isso. Falei, bom, não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Mas aí eu falei, bom, tem que ter uma forma de trabalhar com isso. E eu fui atrás de uma coisa que estava nos anos 70, estava começando, de um instituto chamado IBICT, que é extremamente importante, tem perfil bem baixo, mas é extremamente importante, que estava trazendo as notícias sobre ciência da informação. Eu peguei, li os autores, falei, bom, com ciência da informação, eu consigo estruturar, porque eles têm, ciência da informação tem alguns conceitos. E já tinha um livro de um especialista norte-americano de ciência da informação, traduzido já, o Derek Sola Price, e ele dizia assim, olha, do que é publicado, a menor parte é importante, a maior parte é barulho de fundo. Ruído, no fundo, não tem a menor importância. As pessoas publicam com grupos.
as pessoas têm autores de referência. Esses autores de referência, por sua vez, também são autores de referência do grupo dele. E aí eu fui trabalhar com isso. Então, os conceitos que eu uso na análise da produção dele são os conceitos da ciência da informação, que eram coisas novas, exóticas, muito esquisitas. O Amaral Lapa já estava trabalhando com isso também. Mas, nos anos 80, quando a avaliação institucional entrou na moda, a ciência da informação chegou na universidade. Aí, quando eu disse assim, eu falei, o Sola Price já dizia que uma parte disso é bobagem. Ele dizia que a tendência do campo, e isso aparece até hoje nos artigos de ciência da informação, é o seguinte: você tem um pequeno grupo produtor de vanguarda e você tem uma cauda de autores que estão reproduzindo as mesmas ideias, as mesmas experiências, que fazem o volume do campo, mas não é produção relevante. A produção é volumosa, mas não é relevante, né? Então, eu consegui separar na produção do José Honório o que era relevante e o que era a cauda do ruído de fundo. Muito esquisito, mas é bom para fazer análise de coisas em grandes termos. Aí, quando veio a avaliação, eu sabia perfeitamente do que as pessoas estavam querendo e como é que a gente podia responder às primeiras formas de avaliação da cientometria na universidade. Vocês produzem pouco. Nós não produzimos pouco. Nós produzimos ponta de conhecimento. Ponta de conhecimento, você não produz muito, né? E eu me lembro de ter ido uma vez conversar, explicar para o pessoal da avaliação que trabalho de historiador às vezes leva 10 anos. É muito relevante, é muito importante, mas leva 10 anos. E o que ele faz nesse outro tempo? Ele dá aula, ele faz os relatórios, ele faz a pesquisa, mas a publicação fundamental dele é o livro, e isso demora, né? E tinha acabado de sair o livro da da professora Ana Maria Camargo, sobre a bibliografia da imprensa régia, que é um livro que levou anos, porque tinha que passar nas bibliotecas e ficar procurando. A gente é bem organizado nessas coisas, então tinha que ir na biblioteca e ficar folheando os livros para ver quem era a imprensa régia. E aí a DUSP tinha acabado de publicar, eu usei como exemplo. Esse livro levou mais de 10 anos para ser realizado. Ele é fundamental, ele é significativo. A professora não deixou de fazer as outras atividades dela, mas levou 10 anos para publicar, né? Historiadores tendem a ser demorados. Alguns, outros não, outros são rápidos. O pessoal que não é de contemporânea é mais demorado. Contemporânea, como é muito rápido a transformação, a situação, tem mais facilidade para publicação. Então, é isso. A universidade abriu para a área de humanas nos anos 80, tempo integral. Mas para pedir o tempo integral, você tinha que ter um projeto de pesquisa. Aí eu desencavei meu envelope sobre urbanização, retomei as leituras e fiz o projeto, mas aí eu fiz sobre a urbanização da cidade de São Paulo. Aí já tinha muita publicação da FAO,
muita publicação da sociologia, deu para ir fazendo. Até o tempo integral naquela época era 5 anos. Deu para fazer a pesquisa e deu para fazer a livre docência em cima. Que é uma mistura de coisas. Tem uma parte de história, tem uma parte de urbanismo, tem uma parte de legislação. Tudo que foi usado foram coisas que foram sendo estruturadas em diversos anos. E aí, de repente, quando senta e diz, bom, eu vou articular essas coisas, eu tenho material para fazer articulação. Eu disse que é uma profissão fascinante. É, Longa e demorada, requer muita análise. e tem uma coisa, você gosta de fazer quebra-cabeças? Nossa, amo. Pois é a característica da nossa profissão. Tem uma porção de pedrinhas, elas podem ser, só que as nossas pedrinhas podem ser montadas de formas diferentes, dependendo do que você quer ver quando terminar de fazer a figura. Então você vai juntando as pedrinhas. Uma hora forma uma figura de um jeito. Depois você olha de outro jeito e diz, aqui também forma uma figura. Né? Então, nós trabalhamos com pensamento analógico. E analogia você só faz quando você tem o repertório para fazer a analogia. Por isso que a gente junta as pedrinhas. E um dia a gente diz, essas pedrinhas aqui formam um passeio. Mas aquelas pedrinhas ali formam uma vista. Refletindo. É uma profissão fascinante. Que outra profissão você pode sair e ficar olhando e dizendo as coisas estão mudando? Eu desci pela Rebouças e a Rebouças, quando a gente vinha do Anhangabaú para a cidade universitária, eram casarões. Bom, o lado direito, descendo da Rebouças, são prédios. Só prédios imensos. Os prédios baixos, pequenos, de 3 ou 4 andares, já desapareceram. Só grandes prédios de arquitetura super contemporânea. Que outra profissão permite você ficar minhocando sobre isso? Né? Uma profissão ótima. Não importa que as pessoas digam que é uma coisa fora de moda. Há um livro fantástico de ficção científica do Asimov, que é a tetralogia dele chamada Fundação. Esse é um que eu acho que historiador tem que ler. Tem que ler 1984 também, porque ele sempre volta. Não é? Mas, além da Fundação, ele tem um ponto fantástico de como se selecionam profissionais. É numa sociedade em que, quando a criança tem cerca de 7, 8 anos, ela vai para uma máquina, a máquina examina o cérebro dela e indica qual vai ser o perfil de atuação dela. E quando ela completa 18 anos, ela vai para uma outra máquina, a máquina coloca as instruções da profissão dela. E tem uma pessoa que é extremamente infeliz porque a máquina não chamou ele aos 18 anos. Onde já se viu, todo mundo já tem profissão, estão indo para Marte, estão indo para Vênus, e ele não foi chamado para ganhar a profissão dele. Aí chamam ele e colocam ele numa escola. E na escola ele tem que ler livros, ele tem que fazer exercícios. E ele fica assim muito
furioso, porque todo mundo já está estruturado na vida, já tem profissão. Ele se sente um idiota. Ele diz que ele é uma pessoa atrasada. Ele está todo errado. E ele foge do internato. Ele foge do internato, vai assistir um jogo de esporte qualquer, e atrás dele vai um tutor. E aí pergunta para ele assim, por que é que você fugiu? Ele diz, porque eu sou um incapaz, eu demoro para aprender essas coisas. Aí o tutor explica por que é que ele tem que aprender. Ele tem que aprender a pensar. Aprender a pensar é mais importante do que ter uma profissão mecânica. A Terra precisa de quem saiba pensar. Não tem importância o que os outros fazem. A Terra precisa de quem saiba pensar. Aprender a pensar é uma coisa que cabe a professores direcionarem, estimularem, ofertarem. E é isso que torna um ser humano, a capacidade de pensar, a capacidade de escolher o que ele quer fazer. Ele não é um robô, ele não é alguma coisa mecânica. Ele é um ser humano pensante. E eu acho que isso é a função do professor. Professores espalham sementes. Algumas dão muito certo. Todas dão certo. Algumas se saem brilhantemente nos padrões sociais. Mas desde que você ajude colocando uma semente, qualquer semente é boa. Qualquer ser humano que se torna lúcido, autônomo e pensante é o resultado de um processo educacional bem feito. Máquina não faz isso. Lamento dizer, ChatGPT também, GPT não faz isso. Gemini não faz isso. Claude não faz isso. Máquinas não ensinam a pensar. Digam aqueles especialistas em informática que quiserem, mas o pessoal de informática, que desenvolveu a informática básica, não dava equipamento eletrônico para filho antes dos 14 anos. Que é uma boa idade para começar a ter autonomia. Né? Máquinas, se as pessoas lessem o Asimov, veriam que máquinas são extremamente perigosas. Nem todas elas seguem as leis da robótica direitinho. Bom, professora, ao longo também da sua trajetória como professora, a senhora ministrou algumas disciplinas diferentes. E gostaríamos de saber quais disciplinas foram essas, o seu olhar da mudança que elas tiveram e também como que a senhora avalia a profissão do historiador hoje, se ela sofreu muitas mudanças, quais são os maiores desafios hoje, se ocupar o cargo de historiador. Bom, eu dei disciplinas fundamentalmente na área de teoria e metodologia. O que significa que eu dei metodologia da história 1 e 2, teoria da história 1 e 2, né? São programas diferentes, materiais diferentes. Dei história do Brasil, história econômica e geral do Brasil, uma vez para a geografia, porque não havia professores suficientes. Vocês acham que os fenômenos são só de agora? Eles são redundantes. Né? E dei história das instituições, porque aí eu trabalhava com a história de administração pública, que eu acho que é uma coisa importante para as pessoas
interessadas aprenderem a estrutura administrativa do Estado, essas coisas. Então, sou meio limitada. É verdade que cada curso, cada semestre, o tema era diferente, os autores eram diferentes, as propostas. Eu dei uma optativa uma vez sobre ficção científica. Não trabalhei com Asimov, não. Eu trabalhei com um outro autor que tinha uma tetralogia, uma trilogia sobre as experiências repetitivas da sociedade humana e de como essas experiências podem levar à destruição. Então, foi interessante. Vários autores de ficção científica trabalham com a questão do tempo cíclico, né? Historiadores odeiam o tempo cíclico. Historiadores gostam de tempo linear, progressivo, para frente, correndo sempre. Mas em teoria da história e em muitas obras de ficção científica, você encontra o tempo cíclico, centrado nas repetições das ações humanas. Isso é uma coisa interessante. Eu sempre defendi, achei que tempo linear sempre era melhor, mas tinha que aprender a trabalhar com tempo cíclico, né? Tempo cronológico nosso é bom, ajuda a gente a organizar coisas e a identificar momentos e fases, mas trabalhar com tempo cíclico, quando o tempo cíclico volta a ser uma questão discutida, ele é discutido no começo do século XX, e depois ele volta a ser discutida nos anos 70 e 80, é uma coisa importante. E às vezes eu acho que ler um pouco sobre o tempo cíclico ajuda a gente a entender a história humana, porque comportamentos humanos tendem a ser meio repetitivos. Bom, vocês estão vivendo uma época de comportamentos repetitivos, né? Pode ser que a saída seja diferente ou a saída seja exatamente igual. Mas é isso. Eu acho que historiadores sempre... E como eu trabalho com questões do tempo, eu trabalhei de forma interdisciplinar com o pessoal da cronobiologia, que é um pessoal da área de biológicas, fundamentalmente, mas tem o grupo de estudos sobre o tempo, tinha cineasta, tinha músico, tinha psicólogos, tinha historiador e cronobiologistas. E são experiências muito ricas. Eu acho que essa é a riqueza da universidade, ela possibilitar que você circule por grupos de pesquisa diferentes dos que existem na sua área, né? Então, você vê outra estruturação de grupo de pesquisa, outra forma de organização administrativa, outras experiências de pesquisa, né? Então, é interessante, você está sempre aprendendo. Essa eu acho que é a característica da vivência universitária. Se você estender as antenas, você está sempre aprendendo coisas diferentes. Isso é verdade. Eu sou uma historiadora muito doida. Às vezes perguntam assim, historiadores são normais? Eu digo, alguns.
Eu, por exemplo, não me considero normal, eu sou doida, né? Eu acho que dá para aprender tudo, tudo que você tiver possibilidade de aprender, vale a pena. Senão fica muito limitado, não tem graça. A senhora já mencionou anteriormente a questão de trabalhar em cargos institucionais também, administrativos. E a senhora também assumiu o papel, por exemplo, na CAPES. O que significou ocupar esse cargo, né, numa agência científica desse porte e quais são os desafios de estar dentro desse espaço, de pensar a ciência dentro desse espaço de administrativo e institucional? A experiência da CAPES foi muito enriquecedora. Primeiro, porque eu pude trabalhar com amigos, amigos, colegas de área, porque não é apenas o coordenador da área, né? O coordenador e o vice-coordenador, mas é uma comissão que representa vários programas de pós-graduação, os programas estrito sensu e os profissionais que estavam começando naquela época. E eu tive a oportunidade de retomar o contato com o Renato Giannini, que eu já tinha conhecido da filosofia, prédio do lado, né? Uhum. Da mãe dele, da Terezinha, que fez curso de história com a gente, e com Sérgio Adorno, que era o coordenador da área de humanas naquela época. Você estar dentro de uma agência, primeiro, é você se predispor a ver quais são, como é que essa agência funciona e quais são os objetivos dela. Claro que os objetivos dependem de quem está na direção da agência, mas, no geral, agências científicas se preocupam muito em alavancar a área científica do país. Não é um país de tradição científica pesada. A tradição científica nossa, até o século XX, é uma tradição esporádica. Claro, grandes cientistas, grandes descobridores, grandes incentivadores, mas não uma coisa sistemática. E é difícil você ter ciência num país que não tem uma estrutura sistemática de ensino. Não é só ciência que é difícil ter. Esportes, né? É outro campo que você precisa ter uma formação sistemática. Pega desde pequenininho e vê quem é que vai ser A, B, C, D. E para conhecimento científico, você precisa de uma sólida educação básica. E a gente tem problemas trágicos. A gente não consegue ensinar matemática nesse país. A gente tem um grande instituto de pesquisa de matemática no Rio, o INPA, que é referência internacional, cujos pesquisadores são premiados internacionalmente. A gente tem um grupo de física, grupos de físico no Brasil que são referência internacional. A gente tem astrônomos que são referência internacional, que estão nos grandes projetos internacionais. A gente tem na área de ciências da saúde gente excepcional. A gente não tem formação sistemática. Então, na verdade, são casos esporádicos. O problema das agências, elas têm que investir não só nos casos esporádicos, mas tentar fazer a formação geral.
Todo mundo tem que aprender a ler e escrever português, de preferência, num padrão inteligível. Todo mundo tem que aprender matemática. Basicamente, pelo menos para saber somar e subtrair, né? Para fazer as suas contas, para saber a cuidar do seu orçamento, a fazer suas compras no supermercado e ver se a oferta melhor é melhor mesmo ou é apenas uma diversão. Mas você tem que aprender essas coisas se você aprende com coisas básicas, com matemática e proporção. Para você ter ciência com grande produção, você tem que ter um investimento, porque ciência é cara. E aí você tem que ir fechando os pontos fracos. Então, a CAPES começa com uma agência para a formação de pessoal de nível superior nos anos 70, quando havia pouquíssimos professores titulados no Brasil em todos os campos. Então, a CAPES financia a formação de doutores que já eram professores de universidades e que precisavam, digamos, ser titulados, não ganhar o título de doutor, mas precisavam passar pelo processo de formação para pesquisador. E isso é uma constante. Então, a CAPES está sempre puxando para frente e exigindo mais, né? Ela exige mais porque ela diz: nós somos um país que não é rico e que ciência é básica para o desenvolvimento nacional, mas ela não pode ser tão cara e não ter resultados. Então, ela tem resultados, mas para ter resultados, a agência se torna uma agência de chicote na mão. E, às vezes, ela consegue ter flexibilidade para abrir coisas que dentro da estrutura universitária às vezes é difícil de conseguir. Exemplos, mestrados profissionais. Quase todos os cursos universitários têm hoje mestrados profissionais. Tem mestrado profissional de arquitetura, tem mestrado profissional de matemática para a escola, tem mestrado profissional de história para preservação, que é mais especializado do que o mestrado profissional de história, o mestrado profissional para ensino de história. Então, ela simultaneamente fica de chicote na mão, não é? Vamos, rendam mais, produzam mais, titulem mais. E, por outro lado, ela abre possibilidades para quem não quer passar 4 ou 5 anos da vida trancado, sem férias finais de semana e sem fazer outra coisa na vida, a não ser ler e estudar. Então, o profissional, os mestrados profissionais são de 2 anos e meio, 3 anos. Então, são para pessoas que já estão no exercício profissional e querem se aperfeiçoar em alguma coisa. Isso começa nos anos 90. Então, a agência tem um objetivo de melhorar, em geral, o padrão das universidades brasileiras. Ela morre de orgulho quando alguém ganha um prêmio internacional, porque é a forma dela negociar os seus recursos.
Veja, nós ganhamos um prêmio disso, ganhamos um prêmio daquilo, e ela procura manter um padrão que corresponda ao padrão das melhores pesquisas internacionais. Ela tem um campo hoje que atua na educação básica, que pega o fundamental, não é? Ela procura investir em recursos e naquilo que eu considero como espalhamento da rede universitária no Brasil, não tanto da rede privada, porque essa se expande por onde tem dinheiro, mas da rede pública, de tal forma que você tem em todos os estados uma universidade pública. Você tem os institutos federais de educação. Isso é uma expansão incrível, porque as pessoas esquecem que no começo do século XX não existia sistema de ensino. O sistema de ensino estruturado no Brasil é criação do Gustavo Capanema, no Estado Novo. Ali, né? Não tem 100 anos. Então, você desenvolver e estruturar coisas num país de dimensão continental, de condições absolutamente desiguais, é um trabalho de duas formas. Primeiro, um trabalho de formiguinha. Vai lá, incentiva, faz, forma o pessoal. E do outro lado é o trabalho de dono de engenho. Fica com o chicote na mão, estalando no ar. Então, você está sempre em falta com a CAPES, porque ela vai exigindo cada vez mais produção, cada vez mais pessoal titulado, cada vez mais prêmios, né? Ela faz a parte dela, ela distribui alguns prêmios e, por outro lado, ela incentivou a estruturação, não que ela quisesse, mas ela incentivou a estruturação das sociedades científicas. E as sociedades científicas são um guarda-chuva que todo pesquisador precisa ter. As pessoas me perguntam assim, por que você trabalhou nisso, naquilo? A associação científica precisa existir. Precisa existir para juntar os pares, para atrair gente para o campo. Precisa existir para que as pessoas que trabalham com aquele objeto se conheçam, troquem experiências, e trocar experiências é uma das coisas mais importantes que associações científicas fazem. E elas são um guarda-chuva protetor, porque na época em que chovem canivetes, associações científicas são fundamentais, porque elas têm guarda-chuvas poderosos, porque elas são grandes, são espalhadas, não estão concentradas apenas num lugar. São todas nacionais e todas no Brasil tendem, por uma questão de sobrevivência que todo mundo aprendeu, tendem a ter relações internacionais. Então, elas são um guarda-chuva que, quando atacam um campo, a sociedade daquele campo, primeiro se junta com os outros e faz o guarda-chuva de proteção. E qualquer campo ser atacado no Brasil é facílimo. Nem a geologia escapa. Eles têm mania de dizer que a Terra é redonda
E eles têm mania de dizer que dinossauros não viveram na mesma época dos homens. Então, eles são perigosíssimos, tão perigosos quanto historiadores, que têm mania de dizer que nada disso que vocês estão falando de fato aconteceu. Né? Nós somos muito perigosos. Não à toa que a nossa convidada hoje também é professora emérita, Evelyn. Então, para fazer uma introduçãozinha aqui ao nosso próximo bloco, na tarde de 18 de maio de 2018, no Salão Nobre da FEFELESH, a professora Raquel Gleiser recebeu o título de professora emérita, uma das mais altas distinções da Universidade de São Paulo, concedida àqueles cuja contribuição acadêmica se tornou indispensável. Tornou-se, então, a 59ª docente a ser agraciada com essa honra. Na ocasião, colegas ressaltaram não apenas sua competência intelectual, mas também sua ética, sua dedicação e sua forma singular de unir pesquisa, ensino e compromisso com a universidade. Em seu discurso, a professora recusou-se a prender ao currículo, preferindo revisitar memórias, evocar mestres que a marcaram, refletir sobre transformações da faculdade e criticar os ataques constantes às ciências, à universidade e aos estudos históricos. Mais do que uma cerimônia, aquele dia simbolizou o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à história e à formação de gerações de pesquisadores. É a partir desse momento que abrimos este bloco para ouvir da professora, da própria professora, não apenas as conquistas acadêmicas, mas sobretudo o legado humano e intelectual que ela deixa à universidade, à historiografia e a todos nós. A gente só queria saber qual é o significado para a senhora dessa distinção. De que maneira esse reconhecimento ele dialoga com a sua carreira e com a experiência mesmo. Bom, receber o título de professora emérita, eu acho que foi o maior prêmio que eu poderia ter na carreira universitária. Né? Trabalhar como docente, formar pesquisadores no sistema de pós-graduação, atuar na parte administrativa da instituição, trabalhar com agência financiadora, trabalhar nas associações científicas. No meu ponto de vista, é tudo parte integrante da atividade docente. As pessoas acham normal as coisas que existem no momento em que elas estão atuando. Hoje em dia, alunos de graduação têm iniciação científica. A universidade faz um simpósio de iniciação científica, mas todas as associações de pesquisa têm no seu evento local um espaço para iniciação científica apresentar os seus projetos. Em todo evento nacional, existe o espaço para iniciação científica apresentar os seus projetos. Então, é um processo de formação de futuros pesquisadores. Não é algo que a pessoa chega, né? Às vezes a pessoa chega de repente e diz assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre tal assunto. Pesquisador é um processo de formação. A gente diz, as sociedades científicas abriram espaço para iniciação científica porque ela é fundamental para o crescimento da área, de qualquer área. Né? Quando você vê o perfil do simpósio da Universidade de Iniciação Científica, você vê o investimento se concretizando. O investimento
na formação de pessoas. Quando você vai para as reuniões estaduais, ou as reuniões nacionais, ou as reuniões internacionais, você vê o progresso da área. Às vezes, as pessoas pensam que o Brasil é um país que é atrasado no geral. Ele não é atrasado no geral. Ele tem pontas de conhecimento que são mantidas com um investimento pessoal dos pesquisadores no processo de formação de novos pesquisadores. Então, a astronomia brasileira não é referência internacional porque alguém acha bonitinho ter astrônomos no hemisfério sul. Ela é referência internacional porque são grandes pesquisadores, né? Grandes pesquisadoras. Né? A universidade abriu o campo de pesquisa indiferentemente para homens e mulheres, e para todas as características que pessoas quiserem ter. A universidade é o reino da diversidade, em termos de conhecimento, em termos de experiência. E eu acho que trabalhar na universidade, trabalhar na formação de novos recursos humanos, trabalhar em todas as áreas, porque eu andei circulando por aqui ou por ali, são sempre formas de ajudar o processo de formação. Algumas pessoas vão para determinados campos, outras pessoas vão para outros. O que é importante é que, em qualquer campo, as pessoas sejam bem formadas, sejam éticas, tenham noção do que elas estão fazendo e para o que elas estão fazendo. Então, eu tenho ex-alunos que trabalham com preservação, eu tenho ex-alunos que trabalham em ensino direto, em escola, eu tenho ex-alunos em universidades, tenho ex-alunos que trabalham com coisas até que são exóticas. Né? O pessoal diz, isso não tem nada que ver com uma estrutura formal. Tem. Mesmo a pessoa que trabalha com aquilo que se chama turismo escolar, é uma pessoa que trabalha com história. Ela tem que saber história, ela tem que ter ética na relação com as pessoas de qualquer idade que estejam sob sua responsabilidade. Ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter sensibilidade. Então, ela tem coisas que ela teve que aprender no decorrer do curso de graduação. Quando o curso de graduação é bem feito, o profissional, a profissional, em qualquer campo, em qualquer circunstância, é uma pessoa que cumpre mais do que a sua obrigação, cumpre fazendo o melhor que ela pode naquela circunstância. Então, não importa se o professor está dando aula numa faculdade, no Instituto Federal, se ele está dando numa fundação escolar, se ele está trabalhando com turismo escolar. Todos eles são pessoas profundamente éticas e profundamente vinculadas à profissão de historiador, nas mais diferentes formas. Não é? Então, eu acho que isso é função do processo de formação universitária. E a gente espera que eles continuem e formem outras pessoas, né? Dentro do mesmo padrão, dentro do mesmo respeito que se tem
com o aluno de graduação, que se tenha com o aluno de pós-graduação, que se tem com um colega de profissão. Então, eu acho que, como profissão, eu não poderia ter escolhido uma melhor, mais adequada para alguém que tem interesses variados. E receber o título foi uma imensa honra de reconhecimento da instituição, porque você trabalha pela instituição, e a instituição é a representante da sociedade. Você trabalha para a sociedade. E ter um reconhecimento é sempre uma coisa muito boa. Acho que eu falei demais. Mas foi Professora, ótimo. foi ótimo. Foi muito bom. É muito bom ouvir sobre o nosso ofício de uma maneira tão bonita. Mas ele é um ofício bonito. As pessoas pensam que história é aquilo que está no livro. O livro é o resultado de uma pesquisa, com raras exceções, que as pessoas que plagiam os outros, que fazem de conta que são historiadores e não são, e que inventam histórias, não é? Com raras exceções. Historiadores são pessoas que se relacionam profundamente com a sociedade, porque a gente é parte do tecido social. E é só como parte do tecido social que você pode estudar alguma coisa dessa sociedade. Chegamos ao fim de mais um episódio. Quero agradecer imensamente à professora Raquel Glaser pelas reflexões, pela conversa generosa que tivemos hoje. Eu costumo dizer a todos os meus entrevistados, foi um prazer inenarrável tê-la aqui conosco, professora. Palavras finais, professora? Bom, vocês conseguiram ter paciência de me ouvir por não sei quantas horas, não sei que horas são agora, mas vocês já descobriram que professores falam muito. Demais. É só dar o tema que a gente fala demais. E eu quero agradecer o convite, desejar boa sorte a vocês, em qualquer coisa que vocês venham a fazer, que vocês se lembrem que vocês são seres sociais, como historiadores, como seres humanos, e que vocês sejam sempre o melhor que puderem ser nas suas atividades. Boa sorte para o Ebony no seu mestrado, boa sorte para o João Vitor. Obrigado, Obrigada. professora. Palavras finais, Ebony? Só quero agradecer também por você me convidar para entrevistar a professora. Foi muito bom. Já admirava a professora de longe, de outros trabalhos, e ouvir assim de perto e de ouvir da nossa profissão, tudo isso é muito bom. Muito obrigada. Também deixamos nosso agradecimento à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder o espaço para a gravação deste videocast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, e claro, a toda a minha equipe, a todas as pessoas que compõem este canal, João Vitor Galvão, Pedro Sampaio, Danilo, Sabrina, Fernando, Wagner, além do Otávio e do José Veloso, responsáveis pelo estúdio da FEFELESH. Um forte abraço, um beijo e até a próxima.